Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Feriadão, né? Muita gente emendou o feriado de ontem, né? Tá aproveitando aí do dia de hoje para viajar, vai emendar com sábado, domingo, mas o canal Machão da Gama segue trabalhando, né? Seguimos aqui fazendo os conteúdos sobre o nosso Vascão para você ficar 100% informado. E um abraço também para todo mundo que está trabalhando aí nesse feriadão, né? Rapaziada que roda em carro de aplicativo, rapaziada que trabalha na portaria, no shopping, enfim, muita gente, né? Motorista de ônibus que tá aí carregando a galera para cima e para baixo, enfim, tem muita gente que trabalha mesmo nesses momentos em que muitas pessoas estão no lazer e etc e tal. Enfim, depois da vinheta a gente fala muito aqui sobre São Januário, mais uma notícia boa, né, sobre a possível liberação de São Januário, que deve acontecer nessa próxima semana. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, apresentado hoje no seu novo clube. Vamos falar também do Sub-20, o Vasco goleou hoje pelas quartas de final da Copa OPG. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet, e aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet para você fazer o seu cadastro, e tem também o código promocional do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Hoje tem jogo da seleção brasileira, tem também Chile e Uruguai pelas eliminatórias, e você pode dar os seus palpites lá na 1xBet. Tá aqui no comentário fixado o link e o código promocional para você resgatar o seu bônus, né, que vai dobrar o seu primeiro depósito. Bom, vamos lá. Vamos falar de Vasco da Gama aqui. Esse vídeo não vai ser muito longo, não. Vamos aqui atualizar as informações, porque é feriadão também, a galera quer só se atualizar e continuar tocando a vida. Vamos falar de São Januário, né? Tivemos hoje mais uma boa notícia sobre São Januário. O Corpo de Bombeiros e o Ministério Público fizeram hoje uma vistoria no estádio de São Januário. Tá aparecendo aí algumas fotos. Essa visita do Corpo de Bombeiros e também do Ministério Público faz parte da análise do termo de ajustamento de conduta, o TAC, que foi apresentado pelo Vasco ao Ministério Público do Rio de Janeiro para liberar a volta do público ao estádio de São Januário, que está fechado, né, para receber torcedores desde o dia 22 de junho. De acordo com a informação divulgada pelos bombeiros, a intenção é verificar as condições dos dispositivos de segurança contra incêndio e pânico do local. Um procurador do Ministério Público acompanhou os bombeiros nessa vistoria. Na última quarta-feira, o Vasco apresentou uma proposta de termo de ajustamento de conduta ao Ministério Público. Internamente, há uma confiança grande na liberação de público no estádio. Haverá um novo encontro na semana que vem, que tende a selar o acordo entre as partes. Dessa forma, o Vasco vai poder mandar o jogo contra o Curitiba no dia 21 de setembro, com público em São Januário. No encontro da última quarta-feira, né, o Vasco apresentou ao Ministério Público e ao Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, o termo de ajustamento de conduta para liberar a presença de público no estádio de São Januário. Segundo o procurador, a apresentação do TAC busca melhorar a segurança do estádio. Então hoje, mais um passo importante foi dado nessa visita do Corpo de Bombeiros e também do Ministério Público, né, que foi ali fiscalizar São Januário. Mais um passo importante para esse TAC sair do papel. A tendência é que nesse próximo encontro, né, que deve acontecer na próxima quarta-feira, Vasco e Ministério Público cheguem aí a um acordo, o Vasco assine esse termo de ajustamento de conduta para São Januário ficar liberado de novo para os torcedores. Está chegando ao fim essa grande injustiça que tem acontecido com o Vasco da Gama. Falando ainda de São Januário, Andrei Santos e Marlon Gomes, que estão com a seleção Sub-23, né, que está disputando amistosos preparatórios, né? Ali. Os dois que são cria, né, de São Januário. O Andrei já saiu, está jogando no futebol inglês. O Marlon Gomes ainda jogando no Vasco, foi importante na última rodada, sofrendo um pênalti. Os dois falaram, né, sobre São Januário, essa interdição de São Januário, e deram as suas opiniões sobre o assunto. Confira. Cara, eu acompanho,
mas eu não entendo e eu torço e quero também que eles possam reabrir São Januário, porque a gente sabe do calor que é a torcida do Vasco da Gama e como ela ajuda e apoia o time. Voltando ao assunto do Vasco, libera São Januário. Eu acho que todo clube tem o direito de jogar com a sua torcida no seu estádio, né? Ainda mais São Januário, que ajuda muito o Vasco. A torcida é a alma do clube. Então a gente fica triste, né, quando a gente vê as notícias saindo, não conseguir liberar São Januário, sempre uma injustiça contra o Vasco, tanto falando um pouco da arbitragem também, e até mesmo fora a federação fazer isso com o Vasco. Tá aí, fica o crédito aqui ao Baran, que foi quem entrevistou o Andrei Santos e também o Marlon Gomes. E já que a gente falou aqui de cria da colina, vou falar de um famosíssimo, né? Talvez o cria mais famoso aí dos últimos tempos, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho foi anunciado hoje de forma oficial como reforço do Al Duhail, do Catar. Tá aparecendo aí na sua tela ele com a camisa, vai usar a camisa número 9, né? Do Al Duhail, do Catar. Boa sorte aí para o Felipe Coutinho e que seja a última pausa dele a última parada, né, antes de desembarcar em São Januário, né? Vai jogar no Catar, vai ganhar ainda mais dinheiro, vai, enfim, resolver aí a vida financeira de toda a família por até o resto, né, das gerações, e depois que terminar esse contrato aí com o Al Duhail do Catar, quem sabe, né, o Coutinho não vem para jogar no Vasco da Gama, para jogar em São Januário, onde ele foi revelado aí para o futebol. Ele já disse algumas vezes que tem o desejo de voltar, né? Talvez saindo aí do futebol do Catar, o destino seja o futebol brasileiro. Boa sorte aí ao Felipe Coutinho nesse novo desafio aí na sua carreira. E bom, já que a gente falou aqui de cria, ouvimos o Marlon Gomes, ouvimos o Andrei Santos, falamos de Felipe Coutinho, vamos atualizar então o jogo do Sub-20 que aconteceu no dia de hoje. O Vasco enfrentou o Maricá pelas quartas de final da Copa Rio, que também é chamado de torneio OPG, e o Vasco goleou o Maricá por 7-0 e vai para a semifinal, onde vai enfrentar o Nova Iguaçu. Grande vitória do Vasco hoje à tarde pela Copa Rio Sub-20. Bom, e para finalizar esse vídeo aqui, a gente fala sobre o estádio Newton Santos, né, o Engenhão, que vai receber o próximo jogo do Vasco da Gama. O Vasco vai enfrentar como mandante a equipe do Fluminense. E bom, qual o retrospecto do Vasco jogando lá no estádio Newton Santos? Vamos lá, o Vasco já jogou 59 vezes no estádio Newton Santos. E por lá o Vasco tem 19 vitórias, 19 derrotas e 21 empates. Em jogos que englobam ali principalmente os clássicos, né? O Vasco contra o Fluminense jogou 15 jogos lá no estádio Newton Santos. Venceu 5, perdeu 6 e empatou 4. Enfim, o Vasco tem um retrospecto muito equilibrado, né, no estádio Newton Santos. O estádio Newton Santos que agora tem o tapetinho, né, o campo sintético, e o Vasco deve realizar um treinamento lá na semana que vem, antes do jogo, para poder se adaptar melhor ao gramado, né? Mas Vasco e Fluminense já está confirmado para o estádio Newton Santos. Eu queria muito que fosse em São Januário, infelizmente não vai ser. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!